Hello everyone, welcome back, welcome to our English class, bem-vindos, bem-vindas, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live, nossa primeira live de língua inglesa, um grande prazer estar aqui com vocês, conversem comigo aqui no chat, vocês podem mandar suas dúvidas, conforme a gente for conversando, eu vou dando uma olhadinha. Hello everyone, tudo bem? Hoje, nosso tema da nossa aula, nossa primeira aula de língua inglesa, nós vamos conversar um pouco sobre a prova do Enem de língua inglesa, né? Talvez muitos de vocês já conheçam a prova, já tenham passado por essa jornada em algumas outras edições, em alguns outros anos, talvez alguns estejam chegando agora, né? Vocês já participaram de alguma edição, coloquem aí no chat quantas vezes vocês já passaram pela prova de língua inglesa do Enem, para a gente saber a experiência que vocês tiveram. Se vocês estão aqui na live de língua inglesa, talvez já tenham escolhido a língua inglesa como a língua para fazer na prova do Enem, né, para a sua língua escolhida, elegida. Talvez ainda estejam em dúvida, então estão pensando se vão escolher a língua espanhola, se vão escolher a língua inglesa, então essas nossas aulas vão ser muito importantes para que vocês tenham essa segurança, para que vocês se sintam confortáveis para escolher a língua em que você vai ter um desempenho melhor, obviamente, né? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a questão da língua inglesa, como é que ela se apresenta na prova do Enem, né, principalmente. Mas antes de começar, eu já vou dar uma olhadinha aqui no chat, porque eu já tenho uma primeira pergunta para vocês. Vamos lá? Quero saber se vocês me respondem essa pergunta que está aqui. Já está aparecendo para vocês essa perguntinha? Olha aí, ó. Do you like English? Será que vocês gostam de inglês? A Júlia já está dizendo aqui que é horrível o inglês. Não pense assim, Júlia, não pense assim. Talvez a experiência que vocês tenham tido não tenha sido ainda uma experiência que levou vocês à fluência, mas a gente vai desmistificar muita coisa durante as aulas, vocês vão ver que o conhecimento que a gente aprende, né, da escola e o nosso conhecimento de mundo também nos ajuda muito, a língua inglesa está presente no nosso dia a dia, né, de uma forma bem efetiva, então eu tenho certeza de que vocês que ainda não estão se sentindo muito confortáveis vão conseguir se sentir seguros muito em breve. Então responda aí para mim, do you like English? Yes, I do. Yes, I do, or no, I don't. Eu espero que eu só encontre ali no chat, yes, I do. Todo mundo gosta de inglês, que bom, fico muito feliz. Os que colocarem no, I don't, eu espero que com o passar das nossas aulas, vocês se sintam mais confortáveis e consigam perceber que o inglês está aí, e a gente só precisa praticar um pouco e reconhecê-lo, né? Yes, I do, olha aí quanta gente botando yes, I do, very good, excellent, fico muito feliz. Então aqui nosso objetivo é ajudar vocês a entenderem melhor os textos que vão aparecer nas questões da prova do Enem, tá certo? Então, vamos lá. O que nós vamos começar a fazer? Nós vamos observar aqui que, para aqueles que já têm uma experiência ou para aqueles que ainda não conhecem, a gente vai trabalhar com a competência 2, né, entre as competências que nós temos na matriz de referência do Enem, que é conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Vocês já devem saber, se não sabem, vão saber agora, que na prova do Enem de língua inglesa não é cobrado, né, questões de gramática, não são cobradas questões especificamente de vocabulário, né, de tradução, mas todo o conhecimento que vocês vão acumulando, né, com o estudo da língua inglesa vai ajudar na interpretação e na compreensão dos textos que vão aparecer para a gente, né, na prova. Então, é muito importante que a gente tenha sempre contato o máximo possível com a língua. Vou dar algumas sugestões hoje também sobre como esse contato pode acontecer. Então, nós temos as habilidades referentes à língua estrangeira moderna, LEM, Língua Estrangeira Moderna, e a cada aula que nós tivermos, a cada vídeo, né, os conteúdos que foram selecionados foram pensados para priorizar, para dar ênfase em algumas dessas habilidades. Então, hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com associação de vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. Então, a gente vai
aprender a perceber melhor como é que aquele texto está trazendo o tema, né? Qual é o tema principal dele, as informações que vão estar colocadas ali naquele texto, de que forma eu consigo identificar melhor essas informações. E a cada live, a cada aula, outras habilidades também serão trabalhadas. Tá, tudo bem? Então vamos lá. Para aqueles que já conhecem, já sabem que na prova do Enem, né, nós temos uma avaliação de 5 questões, ela vai acontecer no primeiro dia de prova, né, junto com o caderno de linguagens, códigos e suas tecnologias, tá certo? Então, são 5 questões. Essas questões, elas trazem os textos totalmente em língua inglesa, e esses textos, eles podem ser originais ou adaptados. Então, quando ele for um texto adaptado, geralmente aparece lá na fonte, né, que ele foi adaptado por alguma razão, né, do objetivo daquela questão. O autor da questão, ele adaptou aquele texto. Mas é muito comum encontrarmos textos originais. Os enunciados são em língua portuguesa, né, e os itens resposta também, o que nos ajuda muito, né? Então, a gente ao fazer a leitura desses enunciados e dos itens, que é uma das estratégias que nós vamos falar hoje também, é muito importante porque nós conseguiremos ter uma ideia mais clara do que trazer, do que o texto está trazendo e qual é o nosso objetivo no momento da leitura. Nós vamos fazer a leitura do texto já pensando no que nós devemos encontrar nele, né, para nos ajudar na resposta que nós procuramos. E os gêneros textuais são muito variados. Né? Nós temos vários tipos de gêneros que já foram compilados, né, durante as últimas edições. Eu tenho aqui também alguns para mostrar para vocês, os mais comuns que aparecem, mas antes eu queria mostrar o seguinte, que como o foco da prova do Enem é a leitura, é a compreensão de texto, a gente vai também colocar mais ênfase na questão das estratégias de leitura, das técnicas que existem que nos ajudam a ir para o texto com um olhar mais apurado. Que tipo de técnica vai me ajudar para determinado tipo de questão, né, para eu poder responder. Então, aqui a gente tem algumas, né, identificação de cognatos e falsos cognatos, nós já temos um vídeo, alguém já viu, não sei se já está disponível, mas nós já fizemos vídeos sobre os cognatos e os falsos cognatos, são aquelas palavrinhas que podem nos ajudar muito, e os falsos cognatos, aquelas que às vezes podem nos atrapalhar, né, mas a gente conhecendo os mais comuns, fica tudo certo, tudo bem. Hoje nós vamos trabalhar com a técnica do skimming, do scanning, e também a gente vai falar um pouquinho sobre o brainstorming, que são técnicas de leitura que nós geralmente já fazemos, a gente só vai aprender a direcionar essas técnicas para otimizar o tempo que a gente tem, né? Nós temos pouco tempo para responder muitas questões, então quando a gente conhece melhor essas técnicas e a gente sabe aplicar da forma mais interessante, isso nos ajuda bastante. Vocês já ouviram falar dessas técnicas? Alguém já estudou? Alguém já teve algum conhecimento sobre algumas dessas técnicas de língua inglesa? Coloquem aí no chat para mim também, vamos conversando sobre isso. Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando e a gente vai dando responder aqui, tá bom? Olha só, nós não devemos ter aquela preocupação de fazer a tradução literal, palavra por palavra, né? Até porque nós não temos tempo, né? Os estudantes estão fazendo a prova, não tem tempo de fazer essa tradução, né? A gente precisa otimizar, como eu falei, o tempo, então a gente vai buscar sempre alguma estratégia para nos ajudar a entender melhor o contexto daquele texto que nos é apresentado. Então, primeira coisa, quando a gente vai pegar um texto, abriu a prova, abriu o caderno, né? Sim, mas esqueci. Olha lá, quando você abrir o seu caderno, você vai ver as questões, né? São 5 questões, você vai dar uma olhadinha, e a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar que tipo de texto é aquele, que gênero textual está sendo trazido ali, né? Porque isso vai nos ajudar, porque alguns gêneros textuais, eles já têm algumas características muito inerentes. A gente sabe, por exemplo, que numa charge, né, no cartoon, você ali vai ter alguma questão de crítica social, né, o humor. Então, dependendo se for um poema, possivelmente você vai encontrar uma linguagem mais subjetiva, talvez um vocabulário mais elaborado. Então, quando você olhar para a questão e ter ali uma noção de que tipo, né, de que gênero textual é aquele, já é o primeiro passo.
Depois, você vai para o enunciado, né? Acho que vocês já devem ter escutado isso muito, de muitos professores. Vamos ler o enunciado, vamos ler os itens, que a partir deles a gente tem muita informação. Nós vamos ver vários exemplos disso hoje, né? Muita coisa a gente já consegue entender do texto por meio do enunciado e dos itens. E também, depois que você fez esse movimento, quando você for ao texto para buscar a informação que você vai procurar, está procurando, você já vai em busca das principais ferramentas que vão nos ajudar, que são, obviamente, os cognatos, as palavras que se parecem com a língua portuguesa, o campo lexical, o campo semântico, aquelas palavras todas estão ali, estão relacionadas de alguma forma, elas fazem parte ali de um mesmo contexto. Quais as palavras vocês conhecem que talvez não sejam cognatos, mas são palavras muito comuns na língua, né? Então, esse movimento é muito importante que vocês façam antes ainda de fazer a leitura de fato do texto. Vou dar uma olhadinha aqui no chat, né? Vou olhar aqui a Júlia novamente perguntando, olha, vamos estudar os verbos to be em alguma aula? Sim, Júlia. Olha, o verbo to be, a gente tem vídeo sobre isso que vai logo estar disponível para vocês, né? Vamos desmistificar o verbo to be, né? Muita gente passa muito tempo estudando e ainda tem uma certa dificuldade de identificar quando ele aparece. E ele é muito importante, viu, gente? Não só ele, mas a gente vai ver muitos outros verbos, saber reconhecer dentro de uma sentença se é um verbo, se é um adjetivo. Isso vai nos ajudar bastante. Então, fique com a gente, não deixe de assistir aos vídeos, porque vocês vão ter bastante conteúdo interessante para trabalhar, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Foi feito aqui um levantamento, né, dos principais, dos mais recorrentes gêneros textuais que apareceram aí nas últimas 10 edições do Enem. Então, com certeza, quem já passou por algumas das edições, quem já tem alguma experiência com o Enem, vai reconhecer, vai lembrar de ter visto alguma questão com um ou outro desses gêneros textuais. Ó, nós temos gêneros jornalísticos, né, textos jornalísticos, aí vem as notícias, reportagens, matérias. Nós também temos textos informativos, que são de divulgação científica, então temos os artigos, os infográficos, é muito comum também, tem aquele tipo, um gráfico com vários tipos de informações diferentes, informações visuais, linguagem verbal, não verbal, textos de opinião, artigos de opinião, colunas, cartas ao leitor, ensaios, né, de revistas ou jornais, textos literários, aqui a gente tem bastante ocorrência, ou poemas, ou uma letra de música, crônicas, trechos de romance, sempre são muito variados os textos que aparecem numa mesma edição, né? Inclusive, esse levantamento levou em consideração não só as provas que foram aplicadas, as provas regulares, mas as reaplicações também, né? Tem alguns estados que, em algumas edições, tiveram outra avaliação sendo aplicada em outro lugar, então a gente fez esse levantamento, e aqui são os mais comuns, os que geralmente aparecem nas avaliações, né, do Enem. Vocês se lembram de ter visto algum deles? Lembram de alguma questão que marcou quem já fez o Enem? A gente vai ver algumas hoje, tá bom? Os textos multimodais, né, que são muito comuns, são aqueles que geralmente a gente gosta mais de resolver uma questão desse tipo, porque não tem muito texto, né? Ou tem uma tirinha, uma charge, um cartoon, uma campanha publicitária, um anúncio, e tem o apoio da linguagem não verbal, né? De uma imagem ou de algum recurso, que também vai nos ajudar bastante no momento em que a gente estiver resolvendo uma questão. Mas nem sempre são só esses tipos de texto. Às vezes nós temos alguns textos um pouco mais longos, né? Com a linguagem um pouco mais técnica ou informativa, elaborada, então a gente tem que estar preparado para tudo, tá bom? Vamos em frente. Aqui, gente, uma sugestão, né, são algumas dicas, e é fato que os alunos, né, os estudantes, as pessoas que têm um contato maior com a língua inglesa, acabam tendo uma vantagem no sentido de que essa língua ela não fica tão estranha, né? A gente acaba tendo mais contato no dia a dia, a gente consegue reconhecer melhor
quando os textos aparecem para a gente, questões de vocabulário, questões de expressões idiomáticas que são muito comuns na língua estrangeira. Então, a gente precisa, né, que vocês que estão se preparando, precisam incorporar a língua inglesa, se essa for a escolha de vocês, né, pela língua inglesa no Enem, incorporar essa língua inglesa ao seu dia a dia, preferencialmente da forma mais prazerosa, né, que vocês conseguirem. Então, todo mundo aqui tem algum tipo de preferência de recurso, né, para se apropriar das novidades, se são filmes, ou séries, ou músicas, o que vocês gostam de escutar, gostam de ver em língua inglesa? Digam aqui para mim também, para eu saber o que vocês mais gostam. É muito importante, por exemplo, se você gosta muito de música, tenha o hábito de pegar aquela letra daquela música que você gosta, vá fazer a tradução, vá procurar palavras, expressões que talvez você não conheça e você aprende com aquela letra, né, de música. Hoje nós temos muitos aplicativos, né, tem alguns bem populares, são aplicativos que ajudam a você construir o seu repertório lexical, vocabulário, né, você reconhecer as estruturas da língua de uma forma mais prática, né, no seu dia a dia. Então, é importante que vocês estejam em contato com a língua inglesa, ou se a sua escolha for a língua espanhola, por exemplo, que você esteja em contato com a língua do seu interesse o máximo possível. Inclusive, é muito interessante você já começar a procurar sites de notícias, plataformas, em que você consiga ter acesso às informações que estão acontecendo no mundo na própria língua-alvo, né? No nosso caso aqui, na língua inglesa. Né? O Eduardo diz, olha, ele gosta de filme, gosta de música. Não se esqueçam, coloquem, está assistindo a um filme, está assistindo a uma série, coloca o áudio em língua original, né? Coloca o áudio em língua inglesa, coloca a legenda em português. Se você já se sentir mais confiante, coloca a legenda em língua inglesa também, para você ir acompanhando e buscando ali algumas expressões para você aprender, né? É muito comum eu fazer muito isso, ainda faço muito isso. Escutei uma palavra, não conheço, vou atrás, descobrir o significado. A gente tem que ser muito curiosa, né? No momento que a gente está aprendendo uma língua estrangeira, tá bom? Coloquei aqui algumas sugestões de sites, de plataformas em que você pode se atualizar sobre as notícias do mundo, sobre questões que estão acontecendo em diversos lugares diferentes e que são possíveis temas, né, para as questões que virão aí nas próximas edições do Enem. Então, nós temos alguns sites que são originais, é importante que vocês também entrem em contato com sites originais, que tragam a notícia na íntegra, né, e tem alguns deles que também adaptam, esse Voice of America, News in Levels, esse News in Levels, ele traz geralmente notícias do mundo com adaptações por níveis, né, de aprendizado, níveis de proficiência. Então, se você ainda não se sente muito confiante em acessar um site com a notícia original, procure esses que fazem algumas adaptações para você começar a fazer essa interação, tá bom? Com a língua inglesa, o máximo que você puder. Incorpore o inglês ao seu dia a dia. Tudo bem? Agora, nós vamos começar a tratar das estratégias de leitura de fato. E aqui eu selecionei alguns desafios para vocês, tá certo? O que nós vamos fazer aqui nesse desafio? Esse primeiro desafio, eu coloquei um texto. Este texto, ele está numa língua que talvez alguns olhem assim, nossa, que língua é essa? Que código é esse? E eu gostaria muito que vocês que estão nos acompanhando, nós temos aqui 26 pessoas, 27 pessoas nos acompanhando aqui na live, e como um challenge, como um desafio, eu vou colocar esse texto aqui, vai aparecer para vocês, e vocês vão tentar, aí onde vocês estão assistindo, fazer a leitura dele, e vamos já descobrir que língua é essa, né? Qual é a mensagem que está sendo trazida nesse texto, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui para a gente dar uma olhadinha. Vamos esperar aqui aparecer, vai aparecer para vocês. Aqui, quando esse texto aparecer, você vai
dar uma olhadinha nele, você vai tentar decifrar esse código. O que está dizendo? Que mensagem é essa? Que língua é essa? Consegue perceber? Sim? Vejam bem, talvez à primeira vista, se você olhar rapidamente, pode ser que seu cérebro dê uma embaralhada, nossa, que língua é essa? Mas, quando você coloca sua atenção e você tenta iniciar uma leitura linear, né? Você vai, olha aí, tem gente que já está dizendo, está falando de um dia na praia. Então, você vai conseguir fazer a leitura desse texto. Em um dia de verão, não vou ler ele inteiro, mas vocês aí vão conseguir acompanhar. Em um dia de verão, estava na praia observando duas crianças. Olha lá, muita gente colocando que conseguiu entender. Muito bem. Por que a gente consegue entender mesmo esse código, né, linguístico? Ele não é, obviamente, o código que a gente reconhece, assim, não é verdadeiro, né? O que aconteceu? Algumas letras, não é isso? Foram trocadas por números. Inclusive, esses números têm uma certa semelhança, tadinha das crianças. Se vocês lerem a historinha todinha, né, vocês vão ver que essas crianças criaram um castelinho de areia, veio a onda, derrubou. Espero que todo mundo tenha conseguido ler o texto inteiro, né, e entendido essa mensagem. As letras, elas também têm uma similaridade, né, os números têm uma similaridade com as letras a que eles estão fazendo referência. Isso aqui é para mostrar que, assim, o nosso cérebro, ele não vai ler letra por letra, muitas vezes não lê palavra por palavra, a gente vai adaptando, né? A gente consegue fazer alguns ajustes e a gente consegue ler, né, essa mensagem, porque nós temos a referência da nossa língua materna, né, que nos ajuda, e também a gente tem o nosso background, a gente tem as nossas experiências. Então, a gente já reconheceu a palavra praia, a gente vai observando que tem outras palavras que pertencem ao mesmo campo lexical, né, que participam ali do mesmo contexto. Tem praia, tem areia, aí onda, né? A gente encontra também castelo. Então, são palavras que na hora que a gente está fazendo a leitura, a gente consegue ir construindo essa mensagem, né? Mesmo as palavras não tendo sido escritas exatamente com as letras que deveriam, não é isso? Vou fazer um outro desafio aqui para vocês. Esse aqui eu confesso que é um pouquinho mais difícil e eu quero ver se vai ter alguém que vai conseguir fazer a leitura da mesma forma que nós fizemos no texto anterior, tá bom? Vamos lá, vou colocar, preparem-se aí para vocês verem se conseguem entender a mensagem que tem nesse texto agora. Vamos lá. Será que alguém vai entender? Será que alguém tem referência dessa língua? Que língua é essa? Que código é esse? O que vocês acham? Dá para entender? Se não tiver ninguém aqui que tenha uma fluência nesta língua que eu digo já qual é, provavelmente não tenha conseguido decifrar aí que mensagem é essa, o que está escrito. É uma língua bastante diferente das línguas que nós temos referência, das línguas que nós temos convívio, que a gente já viu, né? Alguém conhece? Alguém é fluente nessa língua? Alguém sabe que língua é essa? Deixa eu tomar aqui um gole de água enquanto eu vejo se alguém me diz. Se tiver alguém bem atento e for buscar na referência, né, na fonte, talvez descubra que língua é essa. Não entendi nada. Realmente, Carlos, eu acredito que você não tenha entendido mesmo, porque eu mesma só sei o que está escrito porque eu pesquisei para poder colocar aqui. Olha aí, o Eduardo colocou e descobriu, é finlandês, muito bem, finlandês. Não é alemão, é finlandês, né? Essa língua, ela é de uma origem muito diferente das línguas latinas, né, ou românicas que a gente conhece, a língua portuguesa, espanhol, italiano, também é muito diferente das línguas germânicas, que já tem uma outra raiz, como o inglês, o alemão. Por isso que a gente tem
muita dificuldade de conseguir localizar, inclusive, palavras cognatas, né? Eu, particularmente, não consigo localizar nenhuma. Alguém foi lá na fonte e encontrou a palavra finish. Finish é uma palavra muito interessante, porque se ela tiver com um N só, significa final ou finalizar, né? Terminar alguma coisa, o verbo terminar em inglês. Mas aqui com dois N's, faz justamente referência à língua finlandesa em inglês, né? Então, porque essa língua, a gente não consegue, né, trazer, a gente não consegue decifrar, a gente não consegue ter nenhuma ideia do que está escrito aí. Ela é muito diferente das referências que nós já temos. Para quem está curioso, né, ou curiosa, nesse texto é uma menina, ela está se apresentando, aqui é o nome dela, ela, né, e ela vai falar sobre ela. Eu só sei disso, gente, porque eu pesquisei, tá bom? Eu não conheço essa língua. Realmente é uma língua bastante diferente das que a gente já, no meu caso, já tive contato. Então, aqui a gente tem ela se apresentando e ela fala um pouco sobre a rotina dela, né, o que ela faz durante o dia, né? Então, no primeiro texto a gente viu que a gente conseguiu decifrar a mensagem, nós tínhamos uma referência na nossa língua portuguesa, a gente conseguiu trazer para a leitura daquele texto uma compreensão. Este aqui não, esse aqui a gente não consegue, porque é uma língua bastante diferente das que nós temos referência. E aqui, para finalizar estes desafios, eu só tenho mais um. E nesse aqui, eu tenho certeza de que vocês vão se sair muito bem, tá bom? Vou colocar aqui o texto. Vocês vão observar que esse texto está numa língua que nós reconhecemos, que é a língua inglesa, né? Então, nós temos aqui um texto na língua inglesa, e além de nós termos algumas ferramentas, né, algumas ajudas que vão nos trazer um pouco mais de segurança para falar sobre o que esse texto está trazendo, né, qual é o assunto dele, nós temos uma imagem, né, e nós temos também muitas palavras cognatas, né, é um texto que traz um assunto que para nós é muito comum, a gente fala muito sobre isso, aparece muito nas mídias, e aí, nesse momento, eu queria que vocês também dessem uma olhadinha nesse texto, e vamos tentar, olha aí, tem gente já colocando ali a tradução, olha aí, muito bem, um telefone que carrega em 9 minutos, a bateria é muito boa, mas, teacher, eu não sei muito de inglês, será que eu vou conseguir entender? Gente, olha só, esse texto é um texto original, tá certo? Foi tirado aqui, também tem a fonte dele. Só no título, a gente já observa que só tem uma palavra que talvez alguns de vocês possam não conhecer, que é o charge, né? Charge. Talvez alguém lembre do chocolate, né? Nós temos um chocolate que tem esse nome sem o S. E só essa palavra que pode vir a trazer alguma dificuldade, caso você não a conheça. Mas ó, a gente tem phone, a gente tem 9 minutes, 9 minutos. Telefone, 9 minutos. E se você observar, nós podemos... podia cair assim no Enem. Às vezes tem, gente, às vezes tem questões que são bem simples. Eu vou mostrar, inclusive, para vocês algumas. Né? Nem sempre tem todas as questões do mesmo nível, né? Algumas exigem um pouco mais de vocabulário. Mas aqui, a gente observa que tem muitas palavras cognatas, tem muitas palavras que são palavras comuns no nosso dia a dia, que nós reconhecemos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês podem tentar fazer essa tradução junto comigo e a gente vai tentando parar nas palavras que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Por exemplo, Chinese Company, aí a gente já viu que é um grupo nominal, companhia chinesa ou empresa chinesa. Nós temos uma aula também que fala sobre essa questão dos adjetivos que vêm antes dos substantivos, né? Por isso que às vezes a gente tem essa sensação de que está lendo de trás para frente, uma palavra antes da outra, da nossa referência da língua portuguesa. Aí tem aqui o nome do celular, né, o nome da marca, e aí new é uma palavra muito comum, a gente conhece, assim, geralmente é uma palavra que aparece bastante no nosso dia a dia, e smartphone é o celular, né, o telefone smart, inteligente, né, que seria o nosso celular. Depois ele vai dizer aqui o modelo, e a gente vai fazendo a leitura observando que
não tem muitas palavras muito difíceis. A gente tem assim, ó, special, it's special, então é especial, good battery. Ah, e tem essa palavra battery or battery, que se você observar, ela aparece muitas vezes no texto, né? Olha, battery tá aqui battery, né? Ela vai aparecer mais aqui embaixo também, ó, battery, ou seja, é uma palavra-chave, né? Ela é repetida muitas vezes. Então aqui a gente já sabe que está falando deste telefone que carrega a bateria em 9 minutos, ou seja, a palavra charge, a gente em algum momento fazendo a leitura vai deduzir que ela significa carregar, né? Então vocês fizeram aí a leitura, tenho certeza que muitos conseguiram pegar muitas informações que tem aqui, ó. Fast, vocês conhecem a palavra fast, da expressão fast food, né? Comida rápida, mas aqui, teacher, está escrito fastest, tem esse est no final. Será que muda muita coisa? Muda que a gente tem o superlativo, né? Todas as palavras que vocês virem que estão escritas e terminam com est, sempre vai dar a ideia de o mais, por exemplo, tall, alto, the tallest, o mais alto. Então aqui seria o mais rápido, o a mais rápido. Então tá falando da bateria, tem o carregamento mais rápido do mundo. E aí vem várias outras partezinhas aqui do texto, outras expressões que vão nos ajudar. 80 segundos, 20% de capacidade, o telefone, quando você carrega por 30 segundos, o que você pode fazer com ele? Você pode call, pode fazer uma ligação por 2 horas, listen to music, escutar música, por quanto tempo? 3.5 hours, 3 horas e meia, esse half, meia, então são 3 horas e meia, ou assistir a um episódio. Aqui vocês depois podem fazer essa leitura, volta lá no vídeo, faz a leitura do texto inteiro, para vocês verem como não é muito difícil. Esse texto, ele realmente ele tem um vocabulário um pouco mais simples, né? Um vocabulário que a gente tem boas referências de palavras que nós conhecemos, muitas palavras cognatas, né? Muitas vezes a gente encontra questões assim nas provas do Enem. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura, né? De fato. Como é que nós vamos trabalhar com essas estratégias de leitura e quais delas a gente vai priorizar no momento em que a gente estiver com uma questão na nossa frente, precisamos resolver, precisamos otimizar nosso tempo. Então, aqui eu vou falar sobre 2 estratégias muito, muito importantes, que são movimentos que a gente faz na hora de fazer uma leitura, inclusive na nossa língua materna. Então, nós fazemos esses movimentos, nós usamos essas técnicas de uma forma muito corriqueira, é muito comum a gente usar, só que a gente vai, nesse momento, aprender a colocar essas técnicas em prática que nós tivemos que resolver uma questão do Enem, de uma forma mais consciente, orientada. Pronto. Alguém estava falando que eu saí, mas acho que os meninos já voltou. Pronto, voltei, gente. Estou por aqui. Pronto. Então, vamos imaginar aqui uma situação para que vocês reconheçam que, de fato, nós usamos essas técnicas na nossa língua portuguesa mesmo. Por exemplo, o IFCE divulgou, né, publicou um edital de um projeto muito legal, de um programa, como, por exemplo, o IFCE Internacional, ele vai e divulga o edital, aí você não sabe do que se trata, IFCE Internacional, que programa é esse? Do que ele traz de benefício? Será que eu me enquadro? Será que para mim esse programa é interessante? O que você naturalmente deve fazer? Você vai procurar esse edital e você, num primeiro momento, quer saber do que trata aquele documento, né? O que aquele documento está trazendo de informações? Será que ele realmente vai te interessar? Você não sabe ainda as informações que ele traz. Então, você naturalmente vai fazer aquela leitura rápida, você vai passar os olhos pelo edital, você vai procurar algumas informações que vão te orientar para o que aquele texto está dizendo, se aquilo vai lhe interessar ou não, né? Então você vai fazer aquela leitura mais rápida, você vai procurar alguma informação para você saber do que aquele texto está falando, né, do que ele trata.
Então, geralmente, essa técnica que eu estou falando é a do skimming. É aquela leitura rápida para que você tenha ideia sobre o que fala aquele texto, né? Geralmente, você não está, nesse momento, procurando uma informação específica. Muito bem. Os colegas aqui comentando, né, que geralmente a gente faz essa leitura, né, quando está procurando ali uma resposta do trabalho, da escola, mas quando você está procurando uma resposta num texto, quando você está tentando localizar algo que você já sabe o que você está procurando, não é geralmente o que a gente coloca como skimming. Aí vai ser o scanning, você já faz uma leitura mais orientada. Mas vamos voltar aqui para o exemplo. Você está lá no edital, você já descobriu, por exemplo, que aquele edital trata de um programa de intercâmbio que o IFCE promove para estudantes. Pronto, aí você já descobriu o básico, você descobriu do que se trata. Agora você quer saber se aquele texto, se aquele edital te interessa, se você se enquadra nos pré-requisitos para participar daquele programa. Aí você vai fazer uma leitura mais orientada, você vai fazer aquela leitura procurando as informações que você precisa, quais são os critérios para participar, qual o período de inscrições, o que eu preciso de documentos. Aí, quando você faz essa leitura orientada, você está buscando as informações, a gente está aplicando a técnica do scanning. E lá no Enem, qual será a técnica que a gente geralmente vai priorizar por conta do tempo que a gente tem, por conta da agilidade que a gente precisa ter, né, no momento de responder as questões? Se você já leu o enunciado, né, da questão e você já leu os itens, no momento em que você vai fazer a leitura do texto, você já vai com a sua leitura orientada, consciente. Eu estou buscando que informações ali? Porque você provavelmente não vai ter tempo de ler o texto, se for um texto muito longo, ler o texto inteiro, fazer aquela tradução do texto todo. Então, você geralmente vai priorizar essa técnica em que você está buscando uma informação mais específica de uma forma mais orientada. Por isso que, geralmente, a gente dá prioridade à técnica do scanning, né? Porque nós já sabemos ali o que nós estamos buscando para responder aquela questão. Vamos fazer aqui um breve exercício, tá bom? Eu selecionei aqui um artigo também retirado aqui de um site da internet, né? Temos aqui a referência, depois se vocês quiserem buscar para ler ele na íntegra, é bem interessante. Vamos imaginar que nesse texto, né, nós estamos procurando descobrir sobre o que ele está falando. Né? Nós não queremos, nesse momento, localizar nenhuma informação. Eu só não sei do que ele está falando, eu preciso ter uma ideia geral dele. Então, a gente vai aplicar aqui a técnica do skimming. Então, o que a gente faz? Passa os olhos rapidamente por esse texto e vai buscar o que nós temos de referência, o que nos ajuda, o que a gente está localizando aqui que vai nos ajudar a entender um pouco desse texto. Vou ajudá-los, ó. A gente observa que no título tem essa expressão blue zones, e é uma expressão que ela vem novamente, bem aqui, e ela vem inclusive em destaque, entre aspas, e ela aparece mais uma vez aqui no final. Então, só de olhar eu já sei que esse texto, ele traz essa expressão blue zones como algo muito importante. Vocês devem conhecer, blue é a cor azul, zones, zonas azuis, né, que não tem, nesse caso, referência da questão do trânsito, né, aqui das cidades, que a gente, não é. E mais interessante também a gente observar nesse texto, rapidamente, tá, gente? A gente está naquela leitura mais superficial, que nós temos o apoio visual aqui de uma imagem, né, nós temos uma senhorinha bem simpática, né, aqui ao lado, nós temos, inclusive, uma torta, um bolo, né, e logo acima a gente tem velhinhas, né, que estão mostrando ali o número 100, não é isso? Aí, agora, você observa que também tem 100 aqui dentro do texto, então está falando aqui sobre questão de anos, né, anos de idade, ó, years old, então são anos de idade, 100 anos de idade faz referência aqui, a senhorinha também, né, que ela parece uma senhorinha bem simpática, né? Tem mais ou menos essa idade. Olha aqui, centenarians, centenários.
E aqui, logo após essa expressão blue zones, que está destacada, a gente tem a palavra areas, que são áreas. Áreas, e aí você vem fazendo rapidamente uma leitura, você vê relativamente, número, pessoas, vai reconhecendo as palavras que você tem referência. 100 anos de idade. Então, o que seriam essas blue zones? Vocês já conseguiram identificar? O objetivo principal é só entender sobre o que esse texto está falando, né? Qual a mensagem que ele está dizendo. Conseguiram identificar? O que são essas blue zones que ele fala aí no título, né? Que ele menciona aí durante boa parte desse texto. Se vocês observarem com atenção, vocês vão ver que ele está falando sobre essas zonas azuis, são chamadas as zonas em que pessoas vivem, né? Isso, pessoas vivem até os 100 anos ou mais. E não é só isso, né? Vivem well, vivem bem, com bem-estar. Vocês têm aqui a palavra good health, boa saúde, né? Então, a gente tem aqui um texto que trata desse assunto. Esse seria um movimento que a gente vai fazer para identificar o assunto desse texto, tá bom? E aí, esse é o primeiro exercício. Se nós quiséssemos aprofundar a leitura, ou precisasse aprofundar essa leitura com a técnica do skimming, ou seja, eu preciso localizar uma informação, qual é a característica, quais são as características das pessoas que vivem nesse lugar, né? Por exemplo, aí aqui a gente ia fazer uma leitura mais detalhada, a gente ia procurar aqui informações da boa saúde, né? Baixas taxas de demência, no próprio título está dizendo que vivem bem, se sentem melhor, não é isso? E a gente iria buscar essas informações com um pouco mais de detalhes. Mas o exercício é a gente fazer o skimming. Aqui já nesse segundo texto, que faz parte da mesma notícia, né, do mesmo artigo, só está um pouquinho mais para frente lá na notícia, eu queria aplicar com vocês já a segunda técnica, que seria do scanning, para localizar informação específica. Vamos dizer que na questão, né, está sendo solicitado que você procure o que a alimentação, qual a relação da alimentação, né, dos hábitos alimentares das pessoas que vivem nesse lugar, para que elas tenham essa boa saúde, para que elas tenham essa longevidade. Então, você vai já observar que nessa leitura, você já vai com um objetivo. Estou procurando algo relacionado à alimentação. Aí, na alimentação, você vai procurar em que parte desse texto tem algo relacionado à alimentação. Então, a gente tem aqui categorias, a gente tem hábitos, palavras que nos ajudam, tá? Texto original, não está alterado. Então, são palavras que a gente consegue, muitas delas, entender o significado, porque são parecidas, são combinadas. E aí, se você for procurar algo relacionado à alimentação aqui, você tem várias linhas, cada uma falando sobre um critério, um tipo de hábito. Qual seria a palavra que você vai procurar, né? Qual a palavra que você encontra aí, que vai lhe ajudar a localizar a informação relacionada à alimentação? Se você conhecer a palavra comer, né, que é uma palavra que também não é muito incomum, não é muito difícil da gente ver por aí, que seria eat, ou food, muito bem, o pessoal está colocando aqui no chat, são palavras que já, aqui esse movimento que a gente está fazendo é o do brainstorming, né, que é você buscando informações, a tempestade de ideias, você vai precisar localizar uma informação e você vai buscar nas suas referências, o que você já conhece de palavras que vão lhe ajudar. Então, você já disse ali, os colegas, né, colocaram ali, o Eduardo colocou food, colocou eat, então eu já sei que é nessa parte aqui que eu vou localizar qual é a relação da alimentação com a longevidade dessas pessoas que vivem lá nas zonas azuis. Então, eat wisely, coma, wise, é sabedoria, né, sábio, pessoa sábia, wisely, comer sabiamente ou comer com sabedoria, né? E aqui ele fala sobre quais são os hábitos que essas pessoas têm relacionados à alimentação que fazem com que elas vivam muito bem. Então, 80% rule, a regra dos 80%, don't overeat,
Eat, não coma demais, não coma além da conta. Over sempre dá essa ideia de além da conta, demais, né? Tipo overdose, overdose, além a dose além da necessária. Então, não comer demais. Plants, lent, aqui a gente tem algo relacionado à preferência por alimentação saudável, alimentação natural, plantas, né? Coma mais plantas, alimentação de plantas, né? Alimentação natural, vinda do solo. A gente tem até aquela expressão, né? Que você deve descascar mais e desembrulhar menos. Então, é algo relacionado assim. E ainda tem também, falando aqui sobre a questão do vinho, wine at five. E aqui, não é exatamente a questão da alimentação, mas faz parte também, que é um hábito que eles têm, em que eles dão prioridade à questão da socialização, né? O vinho, assim, é a socialização, não é pelo álcool, not the alcohol, não é o álcool em si, é a socialização e de uma forma moderada, né? Então, eles usam esse hábito, eles têm esse hábito de se reunirem, né, para socializar com os amigos e ali tomarem alguma coisa, mas de uma forma muito moderada. Então, só para exemplificar o movimento que a gente faz, né, na hora que está fazendo a leitura de um texto, qual seria a melhor técnica para utilizar, a depender do tipo de questão que a gente tem, do que a questão está pedindo para a gente fazer, qual é a informação que ela está exigindo que a gente localize no texto. Se a gente vai fazer uma leitura mais geral, geralmente nessa leitura geral a gente vai lá para o primeiro parágrafo, para o último parágrafo, para procurar entender o sentido geral do texto. Mas se você estiver procurando de fato uma informação muito específica, você já vai sabendo para o texto o que você deve procurar. Muito bem, até o momento nós falamos um pouco sobre essas estratégias de leitura, né? Como a gente deve aplicar isso no momento em que nós estivermos resolvendo, vocês estiverem resolvendo as questões do Enem. E eu queria mostrar para vocês agora, nesse tempinho que nós ainda temos, algumas questões do Enem, né? Inclusive, essa primeira aqui foi a do ano passado, se alguém tiver feito isso, alguém está colocando ali, ó, hábitos de vida para uma velhice saudável, exatamente, esse é o tema do texto que a gente viu, perfeito. Inclusive é um texto que vocês deveriam ler, achei bem interessante, um artigo bem interessante, está lá nas referências, depois se vocês quiserem ler o texto na íntegra, é bem interessante. Mas vamos aqui para a questão do Enem, né? Se vocês fizeram a edição do ano passado, talvez tenham recordação desta questão. Então, lembra do primeiro movimento que eu falei que a gente deve fazer? Olhar e reconhecer qual é esse gênero textual, e já a partir dele a gente vai entender o que ele geralmente traz, né, de informações. Então, a gente já está vendo aqui que nós temos uma tirinha. Vocês conhecem esse... Lembra do café, né? Vocês reconhecem esse personagem, ele é bastante comum, né? É o Calvin, né? A gente tem a tradução dessas tirinhas, né? Desse personagem para a língua portuguesa, que é o Calvin Harold. E aqui a original é Calvin Hobbes. E você reconhecendo, talvez você já vá buscando as informações que você tem sobre essa tirinha, sobre esse personagem, né? Se vocês não conhecem, ele é um menino, né? Um garotinho, que ele tem como melhor amigo um tigre, que, na verdade, ele é uma pelúcia, né? Para os adultos, para as pessoas em geral, é uma pelúcia, um bichinho de pelúcia, mas para o personagem é o melhor amigo dele, inclusive eles aprontam muita coisa juntos, né? E o Calvin, que é o garotinho, muitas vezes coloca a culpa nele, que é o que nós vamos ver que acontece aqui nessa tirinha. Mas o primeiro movimento é esse, olhei, e agora o que a gente faz? Vamos ler o enunciado e vamos ver os itens, resposta, para a gente ver o que a gente já consegue descobrir. Nesses quadrinhos, Calvin menciona o fenômeno da natureza hurricane, para se referir ao comportamento da mãe em relação ao seu ou à sua. Aí vem as opções. Corte de cabelo, postura agressiva, atraso para o jantar, uso do chapéu à mesa ou reclamação sobre a comida. Vamos lá. Teacher, e agora? Eu não reconheço a palavra hurricane, eu não sei o que ela significa.
Tudo bem, mas você já sabe que hurricane é um fenômeno da natureza, está dizendo isso lá no enunciado, não é isso? E a gente viu que a mãe do garoto, né, ela vai ter algum tipo de reação, e essa reação é que a gente tem que descobrir o que motivou essa reação, né? E aí temos algumas opções aí para definir. Agora sim, a gente vai para o texto buscando essa informação, a gente quer saber qual foi a motivação da mãe para que elas seja comparada ali a um hurricane. Lembrando que se você já conhece o que significa hurricane, coloque aí no chat, tá certo? Mas mesmo que a gente não conheça, a gente já sabendo que é um fenômeno da natureza, é algo que é meio extraordinário, algo diferente, né, que é fora do usual. Mas vamos aqui para o texto. Vocês observem que até pela linguagem não verbal, só observando as imagens, a gente consegue já ter uma ideia, né, da resposta. Essa questão é do Enem, tá? Então, assim, parece muito simples, talvez alguns já tenham achado até a resposta, mas vamos dar uma olhadinha. A gente observa que no primeiro quadrinho, nós temos a mãe, temos o garoto, eles estão sentados à mesa, e o garoto está usando um chapéu, né? Neste momento, a mãe fala algo para ele, e ele está de chapéu. E aí aparece justamente essa palavra hurricane. Logo em seguida, no segundo quadrinho aqui, nós já vemos a reação da mãe. Olha como ela ficou nervosa, né? Olha como ela ficou intempestiva. Ela teve uma reação muito exacerbada. E o que aconteceu com o garoto? Ele tirou o chapéu, né? E aparecem ali na cabeça dele os pontinhos fazendo referência ao cabelo. Então, nesse momento, a gente já observa que o que causou na mãe a reação, né, essa reação que ela teve no segundo quadrinho, foi justamente o fato dela ter cortado, aliás, dele ter tirado o chapéu à mesa, né? E aí, a gente já observa que daqui já dá para ter uma ideia da resposta, né? Mesmo a gente não tendo lido ainda o texto como um todo, né? Mas vamos fazer a leitura, ó. Take your hat off at the dinner table, Calvin. A mãe está pedindo para o garoto take off, tirar o chapéu. Hat é o chapéu. Nesse momento ele não fala, ele pensa, olha o balãozinho, ó. E nesse momento ele diz a palavra, ele pensa na palavra hurricane. Here comes the hurricane. Lá vem o furacão. Alguém colocou aqui também no chat que é furacão. Pronto, então tá fazendo esse comparativo, né, essa metáfora da reação dela com o furacão, porque ela ficou muito, muito nervosa. Aí ela diz, you cut your hair. Você cortou o seu cabelo. E é muito interessante aqui que ele muito levado, né? Ele diz, no, I didn't, eu não fiz, Hobbs did. Esse Hobbs é o personagem de quem eu tinha falado, né? Que é a pelúcia, é um tigrezinho de pelúcia, que ela já sabe que não pode ter sido ele que fez, porque ele não é de verdade, mas na cabeça do menino, né, na imaginação dele, ele utiliza disso como uma ferramenta para se livrar do flagrante, né? Então ele diz, Hobbs did, foi o Hobbs que fez, ele que cortou. E aí, logo em seguida, ela diz, why on earth did you cut your own hair? Look at you. Why on earth? Uma expressão. Por quê? Por que raios, né? Por que na terra você fez, você cortou o seu próprio cabelo? Olhe para você, look at you. Aí ele sustenta a afirmação dele de que o Hobbes cut it, o Hobbes que cortou. Você acha que eu faria isso? You think I'll do this? Menino, como é que pode estar sustentando? E aí a gente vê a afeição da mãe já dizendo assim, eu não acredito em você, eu sei que você não está falando a verdade. E ele continua sustentando, well, I didn't. Só para vocês terem a tradução, né, da tirinha, mas eu acredito que, como vocês colocaram aqui, muitos de vocês já colocaram aqui no chat, a resposta, né, dessa questão é justamente a letra A, porque é justamente o movimento que ele faz, né, quando ele tirou o chapéu e mostrou como é que estava a cabeça dele, que causou a reação, né, da mãe, sendo comparada ali a um furacão. Tudo bem? Vamos só mais uma aqui, que eu acho que nós temos um pouquinho de tempo, ainda dá para a gente dar uma analisada nessa segunda questão.
que também foi tirada da prova de 2025, né? Se eu não me engano, essa daqui foi de uma outra edição não, de uma outra aplicação da prova, mas nós vamos fazer o mesmo movimento. Vamos, primeiro, observar só que tipo, né, de texto é esse, assim, qual o gênero desse texto. A gente já consegue observar pelo formato, né, pelas características que a gente encontra aí, que se trata de um poema ou que se trata de um texto, poderia ser uma letra de música, alguma coisa assim, porque ele tem esse formato, né, diferente de um texto corrido. E aí, você observa que a gente tem esse formato e tem algumas expressões que estão repetidas. Pronto, esse é o primeiro movimento que a gente faz para entender o texto. E também a gente pode olhar aqui a fonte, né? Aqui, gente, a gente vai para a leitura do enunciado e dos itens, tá bom? Então você vai já ter muitas informações aqui só pela leitura do enunciado. Maya Angelou, que é o nome da poeta, né, poeta afro-americana, escreveu diversos poemas sobre a opressão racial. Em Still Arise, o recurso utilizado pela autora para sugerir a superação da opressão racial é a. Então, aqui a gente tem algumas opções, né, e vem algumas possibilidades que estão lá no texto. A gente já sabendo que a gente tem que procurar essa informação, a gente já vai voltar aqui ao texto buscando essa informação. Rise é um verbo que significa levantar, erguer. Então, a gente já consegue deduzir aqui pelo título, Still Arise, eu ainda me levanto, eu me ergo. E ela é repetida por várias vezes, né? Aparecem várias vezes essa expressão arise. Então, infelizmente, a gente não tem mais tanto tempo para a gente discutir um pouco mais sobre a tradução desse texto. Fica como dica para vocês depois voltarem aqui na live e verem a tradução direitinho. Mas eu acredito que pelo formato do texto e pela repetição que a gente viu que essa expressão acontece nesse texto, a gente vai ter como resposta aqui, o que vocês acham? Qual seria? Para a gente finalizar, a gente vê aqui que a resposta seria essa segunda, a repetição do I rise, eu me ergo, eu me levanto. Então, essa é a forma que a autora utilizou para dar essa ideia de superação. Gente, olha só, muita gente acertou aqui na segunda. Acho que está falando ainda da primeira. Pronto, alguém colocou ali a letra B. Nosso tempo está acabando. Na verdade, já acabou. Veja só, ainda teria aqui mais uma questão para mostrar para vocês, mas vai ficar para a gente fazer num outro momento. E aí eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês que ficaram aqui comigo, tá bom? Eduardo, a Isa, todos os outros que conversaram aqui, que colocaram suas respostas, que interagiram comigo, foi muito legal. Espero que vocês acompanhem, né? Nós teremos muitas outras lives sobre muitos outros assuntos importantes para ajudar vocês a se sentirem mais confiantes com a língua inglesa. Acompanhem a gente em todas as redes, acompanhem nossos vídeos, acompanhem nossas lives e até a próxima, gente. Valeu! Thank you very much. Bye, bye.